Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Um dos objetivos desse seminário, como eu venho dizendo anteriormente, é criar de alguma forma um alívio, né, para esse período que a gente está passando em casa, gerando informação, discutindo economia, coisa que a gente gosta de fazer e que agora está difícil por estar todo mundo preso em casa. Então a gente criou esse ambiente aqui para discutir um pouco alguns artigos interessantes. Os eventos anteriores foram um sucesso, né? Graças a Deus está sendo tudo legal, o feedback bom de todos os outros. Eu estava até conversando com o Andrei sobre isso hoje, várias metodologias diferentes no seminário. Hoje a gente vai ter mais uma novidade, né? A gente ainda não vai ver hoje no trabalho do Wallace uma metodologia que não passou por aqui ainda. Então, está sendo bem legal. A gente não repetiu ainda o método, né? Sempre todos os trabalhos tiveram métodos diferentes, então isso dá uma amplitude interessante à discussão, está sendo bem legal. Queria agradecer aos presentes e queria agradecer aos inscritos, né? No YouTube a gente tem 65 pessoas já, todos os vídeos estão lá, dá para baixar os vídeos tranquilamente e assistir depois, se por acaso perder alguma coisa. Temos 185 inscritos já no evento e no Instagram já temos 339 pessoas acompanhando, né? Então já é uma comunidade interessante. Queria agradecer também aos apoiadores do evento, o Corecon Roraima, o Cadecon, o Departamento de Economia e o curso de Economia, o Centro Acadêmico de Economia aqui da Federal de Roraima e a Atlética Mercenária, que é a parte esportiva do nosso curso, que também nos deu um apoio na divulgação. Queria agradecer ainda o ProPlan e a DTI pela estrutura de internet que a gente está tendo para poder fazer a divulgação do evento. E queria falar aqui rapidamente para os alunos da Federal de Roraima, independente de ser ou não do curso de Economia, pedir encarecidamente para todo mundo ir lá no SIGA-A responder o questionário sobre as condições de acesso à internet. Isso é uma coisa interessante que a reitoria está fazendo, para a gente ter um estudo sobre planejamento dos próximos dias, né? A gente está tudo parado, talvez a gente tenha alguma possibilidade de começar de outra forma, e a gente depende dessas respostas que vocês vão dar lá nesse questionário que está lá no SIGA-A. Então, por favor, quando tiverem um tempinho, acessem lá o SIGA e respondam. Sobre o evento, eu já falo isso nos eventos anteriores, a gente faz uma lista de presença no chat. Então, se você quer o certificado, faz a inscrição lá no nosso site e em todos os eventos, só é colocar o nome completo lá no chat, que a gente faz isso como uma lista de presença para gerar os certificados. A duração das nossas reuniões são 40 minutos, então vou dar 40 minutos para o Wallace. E aí depois a gente abre para questionamentos, perguntas, e aí a gente fica até onde o Wallace aceitar responder perguntas. A gente está usando a versão grátis do Zoom, então a gente tem aquele probleminha de a cada 40 minutos a sessão cair, mas sem problema, só é vocês clicarem no mesmo link que vocês clicaram para entrar agora, quando a sessão cair com 40 minutos, reconecta e a gente dá continuidade à sessão. Os microfones de todo mundo estão desligados, a gente mantém desligado, fica só o microfone do Wallace aberto. E no final, nas perguntas, vocês escrevem no chat que estão querendo fazer alguma pergunta, eu abro o microfone individualmente de cada um e vocês fazem a pergunta diretamente para o Wallace. Se a gente tiver algum tipo de problema técnico relacionado à internet, acho que não, mas se tivermos, dá uma olhada rápida lá nas redes sociais, que a gente dá alguma informação sobre o que está acontecendo. Agora eu vou apresentar rápido o Wallace e passo a palavra para ele. O Wallace é professor de Micro 1 do programa de pós-graduação da UFPB. Ele tem graduação na UERN, na Estadual do Rio Grande do Norte, fez mestrado na Federal da Paraíba e doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. É um cara que já tem uma bagagem grande de publicação. Ele é revisor do Journal of Economic Studies, onde ele também tem um artigo publicado. Tem artigo no International Journal of Social Economics. Tem artigo na Revista Brasileira de Economia. Artigo na Economia Aplicada, ou seja, tem uma gama de artigos em revistas importantes. Participou de eventos, vários eventos, entre eles os nacionais, ANPEC Sul, ANPEC Nordeste, a própria ANPEC Nacional, ENABE, Encontro Brasileiro de Finanças, ou seja, é um cara que tem uma bagagem grande, tem um pezinho nessa área de economia do trabalho. A gente já teve um paper aqui de economia do trabalho, mas mais vinculado à migração, e o trabalho dele hoje é um pouco mais, um trabalho vinculado a trabalho infantil, né? Então, tem muito a nos acrescentar. Queria agradecer, Wallace, pela presença. É uma honra você participar do nosso evento. E passo a palavra para você começar a apresentação. Obrigado.
Bom, boa tarde. Está me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Estamos ouvindo bem. Primeiramente, agradecer mais uma vez. Na terça-feira eu já participei do seminário e pude falar um pouquinho. Agradecer aí e parabenizar novamente aos professores aí, ao Yuri e ao Andrei pela iniciativa. Tem sido muito bacana os seminários e eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas dessa natureza. Tá? Só contando rapidamente a história desse artigo, na minha tese eu trabalhei um pouco com comércio internacional, tentando relacionar com a parte, não com a parte tradicional, que sempre tem aqueles modelos de crescimento que envolvem comércio, que envolvem abertura comercial, mas tentar relacionar com coisas mais, temas mais sociais, digamos assim. Então, eu relacionei com temas ligados à saúde, a condições de saúde, e também um pouco com o mercado de trabalho, com gap salarial, alguma coisa do tipo. E aí, a professora Shirley, que é uma das coautoras desse artigo, ela trabalha muito com essa parte de trabalho infantil, especificamente trabalho infantil, a área de estudo dela. E a gente conversando um dia, ela é professora também da UFPB, a gente conversando e cada um falando um pouco aí da sua área, e a gente viu, começou a pesquisar que existia uma interseção que essas duas coisas poderiam conversar. E aí a gente falou da ideia também para o Eric, inclusive ele está acompanhando aqui o seminário, eu acabei de ver agora, o professor Eric, que também é lá da UFPB, um cara muito, tem uma bagagem muito grande de pesquisa, referência aí no Norte e Nordeste, e ele gostou da ideia e a gente começou a conversar nesse sentido. Tá? E aí é um artigo simples, vocês vão perceber que a ideia é simples. Eu vou tentar, acho que foi uma das coisas que o Yuri pediu, que tem muitos alunos de graduação assistindo, então eu vou tentar passar de uma linguagem também o mais simples possível, tá? E ver o seguinte, é um artigo que está publicado, saiu agora, na última edição da Revista Brasileira de Economia, que é uma boa revista aqui nacional, e, assim, para a gente perceber que uma boa ideia rende uma publicação sem necessariamente você precisar ter o método mais sofisticado do mundo. Isso aí é uma coisa que antes eu, como aluno, eu tinha muito isso, ainda tenho um pouco, mas estou tentando me policiar mais, que eu colocava sempre o método como o mais importante. Tá? É importante você aprender, sim, mas é como o professor Eric sempre me fala isso, que é como uma caixa de ferramentas. Você discute a ideia, discute a teoria e você vai lá na sua caixa de ferramentas e você vai ver qual é o método melhor que se adequa àquele seu problema. Eu vi que travou um pouquinho aí, mas travou a minha tela para vocês ou estão ouvindo? Não, travou. A gente tá com a sua voz, mas a sua tela tá travada. Talvez se você compartilhar a sua tela, destrave. Voltou. Oi. Voltou o vídeo. Tinha travado, foi? Foi, tinha travado. Aí, vocês estavam conseguindo me ouvir ou não? A gente conseguiu lhe ouvir, mas a sua imagem ficou travada. Eu acho que se você conseguir compartilhar a tela, deixar na apresentação inicial, talvez fique melhor na internet. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Para a gente começar a conversar. Todos conseguem ver já a tela inicial aí? Sim, tá ok. Já tá aberto. Tá, então o título do artigo, né, o impacto do investimento estrangeiro direto no trabalho infantil, uma análise para países em desenvolvimento. Como eu falei agora há pouco, esse artigo é a parceria com mais dois professores da UFPB, a professora Shirley e o professor Eric Figueiredo.
E a gente se propõe a ver essa relação entre duas áreas, a princípio, distintas, né? O roteiro da apresentação, vou falar um pouquinho aí da motivação, que vai pegar toda essa parte aí de introdução e revisão, mostrar a estratégia e os dados e quais foram os resultados que a gente encontrou. Então, qual é a motivação para esse trabalho? Dadas as nossas conversas, a gente percebeu que o comércio ele impacta os países de maneira diferente. E aí uma série de fatores entram nesse jogo, fatores como localização dos países, fatores políticos, fatores institucionais, tá? E isso tem um impacto direto também no mercado de trabalho desses países, na organização do mercado de trabalho, que dependendo de como esses setores são impactados, isso pode inclusive ter efeitos positivos ou negativos, tá? E aí, para os países em desenvolvimento, de forma específica, dado que esses países eles têm condições de mercado de trabalho muitas vezes já piores, isso pode ter, digamos assim, a literatura não chega a um consenso sobre quais os efeitos nesses países. Inclusive, alguma literatura mais recente se tem analisado que um processo de abertura comercial, por exemplo, ele pode ter de início um efeito negativo, porque você vai ter um choque lá naquela economia, naquele país. Então, esse choque, ele pode contribuir para que vários efeitos negativos aconteçam, pode ser no mercado de trabalho, em variáveis como crime, pobreza, enfim. Só que com o passar do tempo, esses mercados ou essa economia tende a se reorganizar e pode ser que no longo prazo haja uma reversão desse efeito. Tá? E aí, pegando tudo isso que a gente viu na literatura, de que o comércio pode impactar a pobreza, pode impactar indicadores de saúde, educação, mercado de trabalho, a gente escolheu o trabalho infantil como uma dessas variáveis, para sinalizar, não seria bem uma medida de bem-estar, mas para mostrar se o comércio ele está, de certa forma, melhorando as condições daquele país como um todo. Tá? Então, a literatura ela tem apontado efeitos negativos, alguns outros trabalhos não chegaram a encontrar um efeito significativo, mas o fato é que aumentar o nível de comércio faz com que diminua o percentual de trabalho infantil para esses países. Isso é o que a literatura tem encontrado, mas principalmente quando se faz trabalhos para algum país específico. Então, você vai analisar um processo de abertura comercial que aconteceu num país X ou num país Y e qual foi o efeito para aquele país específico. Tá? Outros trabalhos também analisam pegando um painel de países, pegando um conjunto de países, e aí tem várias teorias, tá? Tem várias teorias para explicar como se dá o trabalho infantil, ou por que existe, ou quais são os fatores que contribuem para que essa modalidade de trabalho aconteça. Então, tem algumas axiomas ou algumas teorias que ficaram bem conhecidas na literatura, que são as teorias mais tradicionais, tá? E uma delas é aí do paper do Bazou, que é muito conhecido na área, de 98, que ele fala que o trabalho infantil ele caracteriza como um chamado axioma do luxo, que significa dizer o seguinte, que o não trabalho infantil ele é um bem de luxo, ele seria como se fosse um bem de luxo. Então, à medida que as famílias aumentam a sua renda, você valoriza muito mais o lazer, tá? Você valoriza o não trabalho. Tá? E isso seria um efeito
positivo a partir da renda. Isso seria, trazendo um pouquinho para a teoria microeconômica, isso seria lá o que a gente chama de efeito renda. Então, à medida que a renda das famílias aumentam, as famílias trocam trabalho infantil por lazer ou por estudo das crianças. Então, há uma redução do percentual de crianças que vai para o trabalho e as famílias começam a alocar essas crianças em outras atividades. Aí, duas principais, óbvio, educação ou o próprio lazer. A criança teria mais horas para brincar ou para fazer qualquer outra coisa. Tá? Por outro lado, alguns autores chamam a atenção de que pode existir um efeito negativo, que aí a gente vai chamar do efeito substituição. Tá? Seria aqueles dois efeitos que a gente estuda lá em microeconomia, né? O efeito renda e o efeito substituição, quando a gente está estudando lá a teoria do consumidor, que vê lá a relação entre os bens, quando o preço aumenta, enfim. Aqui tem um pouco essa mesma lógica. Então, o que seria o efeito substituição? É que, dependendo de qual é o setor que é intensivo em trabalho infantil, e se esse setor ele recebe um choque, então, tirar a criança do trabalho tem um custo maior agora. Então, o custo do trabalho infantil fica maior. Então, e isso é o motivo da gente ter escolhido trabalhar com países em desenvolvimento. Porque os países em desenvolvimento, muitos deles, os setores que esses países têm vantagem comparativa, são setores, por exemplo, de bens primários ou alguns setores de manufaturados, mas de menor complexidade. Então, esses setores, eles são intensivos em mão de obra de baixa qualificação, que é justamente onde existe o maior percentual de trabalho infantil, que é o trabalho pouco qualificado. Então, se o choque é direcionado para esses setores, isso pode ser que o trabalho infantil faça aumentar e não diminuir, porque o custo de oportunidade seria maior. Então, tirar a criança do mercado de trabalho agora tem um custo maior. Então, dado que pode acontecer essas duas coisas, não tem ainda um consenso. A gente chegou a ver alguns trabalhos que encontram um efeito ou outro, ou um efeito não significativo, mas que não existe ainda um consenso de qual seria o efeito predominante. O fato é que, para os países em desenvolvimento, tá, existe essa possibilidade. Ou seja, existe a possibilidade do efeito substituição ser maior do que o efeito renda. O efeito renda ele atua no sentido de reduzir o trabalho infantil, quando a renda das famílias aumenta, mas o efeito substituição atuaria no sentido de aumentar. Então, porque aí, dado que o custo de oportunidade aumenta, as famílias começariam a trocar lazer por trabalho infantil. Ou até trocar, dependendo do caso, trocar o próprio trabalho do adulto por um trabalho infantil que venha a complementar a renda. Então, se a gente imaginar, por exemplo, de que determinadas famílias elas têm que estar até um nível de renda, porque se ela ultrapassar, ela não se enquadra em algum programa social, a gente pode imaginar de que algumas famílias possam usar o trabalho infantil como um complemento, até pelo fato do adulto não extrapolar a quantidade de trabalho que ele possa ofertar. Isso é uma possibilidade, óbvio, que a gente não está testando. Eu estou apenas como motivação falando do que a literatura tem apontado. Ok? E que existem também outros efeitos diretos. Aqui eu estou falando muito mais de alguns efeitos indiretos, tá? Que seria um efeito do comércio ou da abertura comercial, mas seria essa abertura comercial impactando o trabalho infantil via renda. Então, por isso que a gente está denominando isso aí como efeito indireto. E o efeito direto é um efeito de uma regulação mais específica.
Como, por exemplo, os países, para eles comercializarem, muitas vezes eles têm que estar dentro de algum acordo, né? Ou tem que seguir as normas da OIT ou alguma coisa do tipo. Então, a partir do momento que você está submetido a essas normas ou a esses órgãos internacionais, isso faz com que haja um efeito também no trabalho infantil. Tá? E aí, muitas vezes, os países, para fazerem parte dessas organizações, então eles vão se comprometer a adotar tais políticas, por exemplo, pegando o caso da OIT, que seria a política para a redução do trabalho infantil. Tá? Mas o fato é que, mesmo com tudo isso, existe muita discussão, muitas teorias, como eu falei, sobre o trabalho infantil. Existe, por exemplo, a teoria, a Shirley também tem um trabalho sobre isso, da teoria do U invertido. Ela fala que o trabalho infantil, para baixos níveis de renda, ele é alto. Então, à medida que a renda vai aumentando, ele começa a cair. Seria a primeira metade do U, né? E chega num ponto lá, em algum nível de renda, que ele chega no seu mínimo e depois volta a subir novamente. Então, nos dois extremos, pessoas com baixa renda e pessoas com alta renda, existe o trabalho infantil, mas por motivos diferentes. Tá? Um é por complemento de renda, o outro a gente pode imaginar, sei lá, o caso de alguém que tem uma empresa e coloca o filho desde cedo para aprender o ofício do pai ou para seguir o pai. O fato é que tem muitas teorias, mas testes empíricos ainda é uma área que carece de estudos nesse sentido. Tá? Então, dois trabalhos aí que a gente usa também, que a gente cita bastante ao longo do nosso trabalho, eles encontram uma relação inversa, tá? O trabalho do Davis e o do Edmonds, eles encontram uma relação inversa entre comércio internacional e trabalho infantil, mas quando eles inserem a renda no seu modelo, quando eles controlam pela renda per capita, o efeito do comércio ele não é significativo. Tá? Então, o que mostra é que, na verdade, o efeito se dá muito mais via renda do que um efeito direto do próprio comércio internacional. Então, o efeito, ele controlado pela renda, esses dois trabalhos aí, o efeito do comércio em si, ele deixa de ser significativo. Tá? E aí a gente, depois de discutir a teoria, depois de começar a ler alguns trabalhos, a gente viu que alguns problemas iriam aparecer e precisavam ser corrigidos. O trabalho do Davis, ele faz um pouco isso, tá? A gente seguiu um pouco a metodologia lá do trabalho do Davis, mas o fato é que muitas dessas variáveis, se o próprio efeito do comércio é via renda, então, a partir do momento que eu colocar a renda no meu modelo, essa variável ela é endógena. Então, vai existir aí uma endogeneidade e com o próprio trabalho infantil, também existe a possibilidade de uma causalidade reversa. Dado que a gente não vai usar um painel, a gente não tem dados sobre trabalho infantil ao longo do tempo para os países, então a gente está fazendo um recorte no tempo e a gente está assumindo o risco de que a gente não sabe o estoque dessas coisas, ou melhor dizendo, a acumulação disso ao longo do tempo. A gente está olhando o trabalho infantil naquele momento, mas a gente não tem como afirmar se esses países já tinham uma alta taxa de trabalho infantil há muito tempo ou não. Então, a gente está assumindo esse risco. Por outro lado, a gente está buscando uma estratégia que tenta contornar esse problema da endogeneidade. Né? E aí, dito isso, o objetivo do nosso trabalho é justamente analisar o efeito que o comércio internacional vai ter no trabalho infantil. O comércio internacional, aí a gente está usando uma variável que a gente vai chamar de abertura comercial, né, tradicional, que é a soma das importações e exportações como proporção do PIB.
E a gente vai usar também a variável de investimento estrangeiro direto, né, o FDI, como forma de analisar o efeito no que a gente está chamando aí de margem intensiva e extensiva do trabalho infantil, né? A margem extensiva seria a participação, que a gente vai pegar aí o percentual de trabalho infantil em cada país, e a margem intensiva, dado que existe ou não esse trabalho infantil, a gente vai analisar o número de horas trabalhadas, né? Qual é o número de horas trabalhadas, a média por semana, para esse conjunto de países, tá? Então, esse é o nosso objetivo, ver o efeito dessa abertura comercial e do FDI no trabalho infantil, tá? E, traduzindo esse nosso objetivo em uma equação, isso seria o que a gente quer analisar. A gente quer analisar o impacto aí do FDI, tá? Que é o logaritmo aí do nosso investimento estrangeiro direto. Tudo que eu estou denominando aí com I, eu estou me referindo ao país em si, ao país de origem, né? O país que eu estou analisando, tá? Que no caso aí o nosso Y é o trabalho infantil, e aí o FDI, o investimento estrangeiro direto, o PIB real como uma variável que para mensurar o tamanho desse país, e mais um vetor de características que eu vou falar daqui a pouco, mas que dentro dessas características que estão no vetor X, está também a variável de abertura comercial e a variável de renda, que eu comentei já há pouco, a questão da endogeneidade. Tá? E aí o nosso E como termo de erro. E também controlando, se eu estou falando de comércio, eu tenho que fazer a análise com os países de destino. Então, eu tenho que pegar variáveis também dos países de destino. Então, se eu estou comercializando, eu estou comercializando com quem? Então, quem são os meus parceiros comerciais? Então, eu tenho que montar uma base levando em conta todas as relações bilaterais que existem entre um país específico e todos os seus parceiros comerciais. Tá? E aí a gente vai estimar isso por MQO normal, né, pelo LSI, vai fazer uma estimação, e também pelo PPML, que é uma estimação uma estimação por Poisson, né, um pseudo-Poisson estimado através de máxima verossimilhança. O porquê é isso? Esse é um artigo bem famoso do Santos Silva. O Eric, ele, na verdade, ele já tem alguns artigos que ele mostra, compara esse estimador e mostra que estimadores por regressão quantílica reduzem o viés, mas aqui, comparando com o LS, a gente tem duas vantagens, que é a questão da heterocedaticidade entre os países. Então, mesmo a gente pegando uma amostra de países em desenvolvimento, quando eu colocar aí as estatísticas descritivas, vocês vão ver que é muito discrepante ainda os dados, e também por conta da possibilidade de eu ter fluxos comerciais iguais a zero. Então, imagina o seguinte, para construir essa variável de comércio, eu vou pegar o Brasil. Tá? Então, eu tenho que fazer o Brasil com todos os outros países. Então, qual é o comércio Brasil, Argentina? Qual é o comércio Brasil, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Brasil, China? Então, eu vou somar tudo isso aí para depois construir essa variável para o Brasil. Depois eu vou fazer a mesma coisa para a Argentina. Então, vai ser todas as relações bilaterais. E muitos países, eles não comercializam com todos. Então, muitas dessas relações bilaterais podem ser zero. E aí, se eu vou pegar zero e dividir pelo PIB, que é a minha variável que eu estou construindo, tá? A soma das exportações e importações como proporção do PIB. Então, se você tem um país que não comercializa com um determinado país, para aquele país, para aquele
naquela relação bilateral específica vai aparecer lá o zero. Tá? E existem muitos zeros. Tá? Existem muitos zeros, e aí a gente pode ficar com esse valor subestimado, ou pode gerar aí também alguns vieses na estimação quando a gente está fazendo por MQO. Tá? Então, além desse problema, que aí o PPML ele, tem um grau de robustez maior comparado ao OLS, a gente tem também a questão da endogeneidade e da causalidade reversa. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho das 3 variáveis que a gente vai instrumentalizar para que a gente entenda melhor esse problema aí da endogeneidade e da causalidade reversa que pode estar acontecendo. Então, o primeiro é o próprio comércio, né? A nossa variável de comércio. Então, por um lado, o comércio pode reduzir o trabalho infantil. Tá? Imagina que um país ele comercializando mais, ele pode gerar mais oportunidades de trabalho. Óbvio que isso depende para onde esse comércio está sendo canalizado, para quais são os setores que esse comércio está afetando, e isso pode impactar na redução do trabalho infantil. Tá? Por outro lado, a gente pode imaginar que se um país tem muito trabalho infantil, e aí como a gente não sabe qual é o histórico desse país, então se é um país que já tem um histórico de elevado trabalho infantil, esse país ele pode acumular muito pouco capital humano. Então, se ele ao longo do tempo acumulou pouco capital humano, ou se ele tem uma mão de obra de baixa qualificação, isso pode significar que esse país ele produz menos, ele tem uma produtividade baixa e automaticamente ele tem um menor potencial para comércio. Tá? Então, você pode ter, o que eu estou tentando dizer aí é que você pode ter uma relação onde comércio pode impactar trabalho infantil, mas trabalho infantil pode impactar comércio. E como a gente não sabe o histórico disso, a gente poderia cair numa variável que tem essa simultaneidade. Tá? Então, para evitar que a gente coloque uma variável endógena, dado que a gente não sabe o histórico de trabalho infantil desses países, que pode ter afetado, inclusive, o comércio, então a gente vai usar uma equação, que é uma equação tradicional aí do modelo gravitacional, para a gente estimar essa variável de abertura comercial. Tá? E aí a gente usa as variáveis tradicionais da literatura de comércio internacional, né, que é o modelo gravitacional tradicional, que são variáveis geográficas. Tá? E veja, eu usando variáveis geográficas, não tem como o comércio impactar nessas variáveis. O comércio não pode afetar a distância entre os países. Claro, existem outras discussões já mais recentes de que o custo vai diminuir, mas aí são variáveis tradicionais que não mudam. E muito menos o trabalho infantil. O trabalho infantil não afeta o fato do país ter sido colônia de outro ou não, o idioma, o fato de um país fazer fronteira ou não com o outro. Então, o que a gente vai fazer é estimar o meu TIJ sobre aí o PIB, o GDPI. Veja que eu estou usando o PIB do país e eu estou usando a relação comercial entre I e J. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Ou seja, se o I aí eu estou usando o Brasil, então eu estou pegando a relação entre o Brasil e todos os outros países, tá? Aí eu somo isso, tá? E divido pelo PIB, tá? Pelo PIB aí do Brasil. Então, estou fazendo isso para cada um dos meus países da amostra. Tá? E isso sendo explicado pelas variáveis geográficas, né? O caso aí do RTA é se os países eles têm acordo comercial ou não. Eu não estou também entrando aí no mérito de profundidade de acordo comercial. Então, existem vários tipos de acordo comercial. Eu estou só pegando lá se existe ou não, independente do tipo de acordo. Então, se existe, é 1, se não existe, é 0. Aí é uma dummy. De novo, isso é para cada par de países. Veja que aí é IJ que eu estou colocando.
Então, se existe um acordo entre Brasil e Argentina, é 1. Se não existe entre Brasil e Sudão, então é 0. Tá? O log da distância entre os países, tá? Como uma medida aí de proximidade ou não dos mercados. Uma DAME, se o país ele tem laço colonial ou não, tá? Também 1 existe, 0 não. Uma DAME para fronteira, então se os dois países fazem fronteira é 1, se não é 0. E uma DAME para se os dois países falam o mesmo idioma. Tá? Então, quando eu estimo isso, como a minha variável dependente está em log, então eu vou pegar aí o exponencial, né, para desfazer o log aí, eu vou pegar o exponencial do valor previsto como meu instrumento aí para abertura comercial. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou pegando a parte do comércio que eu tenho certeza que não tem o efeito do trabalho infantil. Então, estou pegando a parte do comércio que não é endógena para explicar o trabalho infantil. A parte do comércio que é explicada justamente por essas variáveis aí tradicionais da literatura do modelo gravitacional. Tá? A mesma coisa, falei da primeira variável, né, que é da abertura comercial. A mesma coisa para o investimento estrangeiro direto. Então, se esse investimento é analisado para setores produtivos, esses setores produtivos eles vão necessitar de trabalho qualificado. Obviamente, o país ele pode experimentar uma redução no trabalho infantil. Por outro lado, um país que já tem um histórico de alto trabalho infantil, pode ser que esse país vá atrair menos investimento estrangeiro direto. Então, de novo, como eu não sei se esse país ele já tem um histórico de alto trabalho infantil ou não, essa variável o país ele pode estar atraindo mais ou menos investimento, justamente porque ele já tem mais ou menos trabalho infantil. Pode ser uma das variáveis que estejam entrando aí nessa conta. Então, para evitar essa endogeneidade, eu vou usar uma outra equação aí, que é a equação para instrumentalizar o investimento estrangeiro direto. Aí o que é que eu vou usar? Latitude. Então, em geral, os países que estão mais ao norte, eles recebem um maior percentual de trabalho infantil, é onde está localizado boa parte dos países mais desenvolvidos. Tá? A população, como uma medida aí do tamanho desse mercado de trabalho, né? Então, o log da população, o percentual que vive em áreas rurais, da população, a área do país como uma variável de tamanho, aí, a dimensão do país, o índice de liberdade política, tá? Então, países que têm uma maior liberdade pode ser que atraiam mais investimento estrangeiro direto. Esse índice ele vai de 1 a 7. Só uma ressalva aí que quanto maior o índice, menor é a liberdade. Então, um índice 7 é um país que tem pouca liberdade política, tá? Enquanto o índice 1 são os países considerados livres. Tá? E aí eu construo uma variável que é a soma do PIB de todos os países com que o país tem algum laço colonial. Essa variável é para representar uma espécie de proximidade, o quão próximo esse país ainda é daqueles países que tiveram algum laço colonial. Então, veja, como essa variável colonial é uma DAME, 1 e 0, quando eu estou multiplicando pelo PIB, obviamente eu só vou ter valores positivos para aqueles onde essa DAME é igual a 1. Então, para todos os outros que não têm laço colonial, o PIB pode ser o maior possível. Eu estou falando do PIB aí do país de destino. Veja que é o GDP do país J, do país de destino. Então, pegando o caso com o Brasil, o Brasil teve laço colonial com Portugal. Então, 1 vezes o PIB de Portugal. Não teve laço colonial com a Austrália. Então, 0 vezes o PIB da Austrália, que dá 0. Então, no final, eu estou somando só aquilo que deu 1. Tá? Então,
uma variável que tenta captar qual é o peso total desse laço colonial para o país de origem, né? E a outra variável aí, esse somatório, que é o PIB dividido pela distância, é tentar captar o quão próximo é esse mercado dos seus parceiros. Se é um mercado que tá geograficamente muito distante, tá? Como é o caso aqui do Brasil, por exemplo, a gente está distante de muitos dos nossos parceiros, ou se é um país que está mais próximo da grande maioria dos seus parceiros comerciais. Então, é o somatório também do PIB, só que aí eu estou ponderando pela distância. Beleza? Então, de novo, eu salvo essa variável, o valor previsto disso aí, e eu estou captando o investimento sendo explicado por todas essas variáveis, ou seja, o investimento, aí a parte do investimento que não sofre influência do trabalho infantil. Tá? E, por fim, a renda também. Né? A renda ela pode ter uma relação endógena com o trabalho infantil, como a gente já falou, o próprio comércio pode ter um efeito via trabalho infantil através da renda. Então, para tentar também minimizar essa relação que pode ser endógena, dado que o trabalho infantil pode impactar a acumulação de renda e a renda pode ter um efeito no trabalho infantil, então a gente vai instrumentalizar a renda a partir da renda defasada e do investimento em capital defasado. Então, como a gente está usando nossos dados aí, que eu vou falar para 2010, então eu estou usando essa renda defasada para o ano de 2000 e o investimento em capital também defasado para o ano de 2000. Eu, pegando uma década atrás, eu estou garantindo de que esse valor não seja num ano aí muito próximo, se fosse em 2009 ou 2008, porque poderia ainda assim ter algum efeito dado essa proximidade. Do mesmo jeito, eu vou salvar esse valor previsto e aí eu estou pegando a renda que não sofre efeito do trabalho infantil. Eu estou pegando a parte da renda que pode impactar o trabalho infantil, mas que não sofre efeito. Ou seja, o que eu estou fazendo para essas três variáveis é tentar tirar o efeito inverso, tentar captar só a parte que ela explica o trabalho infantil, mas que o trabalho infantil não explique ou não tenha efeito sobre essa variável. Bom, essa é basicamente a nossa estratégia, né? O que a gente fez para salvar essas variáveis e jogar essas variáveis na nossa equação principal aqui, na equação 1. Tanto a variável de investimento, como a variável de abertura comercial, como também a variável de renda. Tá? E aí, dito isso, a gente tem uma base de dados aí de 83 países de origem, tá? Para o ano de 2010, que a gente pegou países classificados como países em desenvolvimento, lembrando que o destino poderia ser qualquer país. Então, por exemplo, para estimar essa equação aqui de comércio, a minha variável dependente, eu estou calculando a abertura comercial para aqueles 83 países. Eu não coloquei a tabela aqui não porque ia ficar muito pequenininho, mas lá no artigo tem, no apêndice, a lista de quais são os 83 países que a gente usou, que são os países de origem, e para o país de destino, a lista é bem maior, tem lá 146 países, eu acho. Porque o país, ele pode, eu estou usando países em desenvolvimento, mas ele pode comercializar com qualquer outro país. Então, os 83 países aqui se referem apenas aos países de origem, que é os países que a gente está interessado. A nossa variável dependente são duas. A gente vai estimar primeiro com o percentual de crianças entre 7 e 14 anos que exercem atividade como empregados, né, para esse período. E depois a gente vai usar outra variável dependente, que é a média de horas trabalhadas por semana. Tá? E o investimento estrangeiro direto é o investimento líquido. A gente não vai ponderar como proporção do PIB,
porque a gente já está fazendo isso com a variável de abertura comercial, já é abertura comercial como proporção do PIB do país. Tá? E aí, de todas essas variáveis que a gente usou, aí o trabalho foi justamente compilar isso de vários bancos de dados. Então, por exemplo, variáveis de PIB, de comércio, de investimento, a gente pegou lá na base de dados da Penn World Table, a 9.0. Variáveis, aquelas variáveis geográficas do modelo gravitacional, a gente pegou da base da CEP2. As variáveis de acordo comercial, a gente pegou da base do Mário Lash, que é uma base que já traz todos esses acordos que os países que existem entre o país e todos os outros. Outras variáveis, como, por exemplo, de percentual da população que mora em área rural, variável de educação, a gente usou lá dos indicadores do Banco Mundial, a variável de liberdade política lá do Freedom House, e a gente ainda colocou uma dummy também por região, se o país estava na Ásia, na América, na África, enfim. Então, a gente fez o compilado dessas de dados que vieram de várias fontes. E aí a estatística descritiva, a gente vê o quão discrepante, mesmo trabalhando com países em desenvolvimento, a gente vê que existe aí ainda uma discrepância muito grande. Tem aí países que têm 1% só de trabalho infantil e países que vai até 62%. Tá? Horas trabalhadas também aí por semana, varia de 1,9 a 52. Tá? Lembra que algumas variáveis estão aí em log, para não ficar números muito altos também na tabela. Tá? Por exemplo, população que vive em área rural, varia aí de 9 a 90. Escolaridade em anos de estudo da população acima de 25 anos, varia de 1,2 anos de estudo até 12. Tá? O índice de liberdade econômica, a gente tem os dois extremos aí, países considerados totalmente livres e países totalmente fechados. Então, mesmo uma amostra de países em desenvolvimento ainda é muito heterogênea. Tá? E aí, entrando para os nossos resultados, primeiro eu vou começar a mostrar os resultados de cada uma dessas três equações. Né? O resultado da equação de comércio, que é a nossa equação do modelo gravitacional, o resultado da equação de investimento estrangeiro direto e o resultado da equação de renda. Tá? Então, para a equação de comércio, a gente vê aí que não tem nenhuma novidade, é o que a literatura encontra. O fato dos países ter algum acordo, o RTA aí, aumenta o comércio entre os países, ter laços coloniais, o fato do país fazer fronteira com o outro, quanto maior a população, e a gente incluiu também a variável de área. Então, todas essas variáveis são estímulos para o comércio, fazem com que o comércio aumente. Por outro lado, a distância impacta negativamente. Então, quanto maior a distância, isso tem um efeito negativo. Tá? Óbvio, tem muitas outras variáveis que impactam também o comércio. A gente está capturando um pedaço aí. Tá? Por exemplo, se a gente for imaginar o comércio Brasil-China, ou de muitos outros países, então, se você imaginar a distância, se levar em consideração só essa variável, o comércio deveria ser muito baixo. Mas aí entram outras questões. Tem gente que estuda questões institucionais, questões de cumprimento de contratos, enfim, outras variáveis que podem também impactar nessa relação. Mas as variáveis tradicionais aí, que são as variáveis geográficas, que a gente sabe que não tem como o trabalho infantil impactar nessas variáveis, elas têm um resultado de acordo com o esperado pela literatura. E, claro, aí a amostra, vejam que está bem maior do que as nossas 83 observações, justamente porque lembrem que para essa equação eu estou fazendo relações bilaterais. Então, estou pegando cada um dos 83 países e analisando a relação dele com todos os outros para poder estimar essa equação. Então, essa é a nossa equação lá 2, a equação de abertura comercial.
a equação do FDI, do investimento estrangeiro direto, a gente tem que a latitude impacta positivamente, né? Os países mais ao norte, de fato, são os países que atraem mais investimento. A população também, tá? É a área e aquela variável de laços coloniais com o PIB. Então, isso são variáveis que fazem com que o país consiga atrair mais investimento. Por outro lado, quanto maior a população na área rural, isso impacta negativamente na atração de investimento estrangeiro direto, e a liberdade política, quanto maior, menor é a atração. Quanto maior, lembrando que quanto maior o valor lá, né? Quanto mais próximo de 7, esse valor é negativo, porque lembrem que quanto mais próximo de 7, significa dizer que o país ele é menos livre, a liberdade é menor. Tá? Então, também tudo aí de acordo com o que a gente esperaria para capturar essa variável para usar na nossa equação principal. E os determinantes da renda, né? A gente está usando aí para a renda o PIB per capita, né? Como uma proxy para a renda. Então, a renda defasada e o investimento em capital defasado impactam positivamente de que o processo de renda desses países ele é um processo, claro, acumulatório. Então, o estoque de renda ou a renda que existia em 2000, isso contribui de forma positiva para a renda per capita que existe em 2010. Então, essas são as nossas 3 variáveis lá de instrumentos. E aí, ficou um pouquinho apagado, porque está tão grande a tabela que eu acabei dando um print, depois da própria tela do LaTeX. Mas consegue ver aí, Yuri? Sim, dá para ver. Dá para ver. Tá mais claro um pouco, mas dá para ver tranquilamente. Então, aqui é a nossa equação principal lá, né? A equação 1. As 4 primeiras colunas eu estou estimando por MQO, por OLS, e as 4 últimas eu estou estimando pelo PPML, pelo pseudo-Poisson. E as colunas são correspondentes. Então, a coluna 1 com a coluna 5, elas têm os mesmos controles. E aí a 2 com a 6, a 3 com a 7 e a 4 com a 8. Então, o que vai diferindo da coluna 1 para a coluna 4, que seria a estimação mais robusta, mais completa, são os controles que a gente vai adicionando e os instrumentos, as variáveis instrumentalizadas. Então, por exemplo, na coluna 1, eu não estou usando ainda a variável de renda, não estou usando o índice de liberdade, não estou usando a variável de população rural e nem a variável de escolaridade. Eu estou apenas estimando uma equação bem ingênua mesmo, usando só o investimento, a abertura comercial e o PIB. Somente essas 3 variáveis e como variável dependente lá o percentual de trabalho infantil. Tá? Não controlando também por nenhum instrumento. Então, essas equações aqui que eu acabei de mostrar e salvar o valor previsto, para essa coluna 1 eu não estou usando isso ainda. Tá? E a gente vê que existe um impacto negativo. Né? Então, o investimento estrangeiro direto, ele reduz o trabalho infantil. Quando a gente passa para a coluna 2, esse valor já reduz um pouco, aí eu já estou usando a renda, tá? E aí, a coluna 3, eu já estou usando o instrumento do investimento e do comércio, e a coluna 4, eu estou usando todos os instrumentos, tá? O do investimento estrangeiro direto, do comércio, e agora também o da renda, e usando os outros controles também na equação. E aí a gente vê que o sinal se inverte justamente quando eu estou usando aquela variável já instrumentalizada. Então, no caso da abertura comercial, então ela impacta de modo a reduzir o trabalho infantil, o impacto é negativo. Tá? O aumento do PIB também, ele reduz o trabalho infantil. A renda também. O índice de liberdade econômica, o impacto é positivo. Lembra que quanto maior o valor, menos liberdade. Tá? A população rural também o impacto é positivo, então tudo aí está de acordo. E a escolaridade reduz. Tá? Então,
quanto maior é o nível de escolaridade do país, maior é a acumulação de capital humano, obviamente isso vai reduzir a necessidade do trabalho infantil. O único resultado que, num primeiro momento, está se mostrando aí contraditório é, de fato, o investimento estrangeiro direto. Então, o que a gente encontrou aí na nossa coluna 4 e também na coluna 8, né, é que o investimento estrangeiro direto ele está tendo um impacto positivo no trabalho infantil. Então, o investimento estrangeiro direto ele está fazendo com que o trabalho infantil aumente. Tá? A diferença, quando a gente compara, por exemplo, a coluna 4 com a coluna 8, é que os coeficientes eles são bem menores. Tá? E aí é um indício do que eu comentei para vocês lá no início, de que, pelo fato do OLS não levar em conta essa questão da heterocedaticidade, então eu posso ter valores que estão superestimados. Então, eles seguem o sinal correto, mas pode existir aí, eu encontro um efeito muito maior do que o efeito real. Então, a gente vê aí que, por exemplo, a variável aí, o coeficiente do FDI, ele passa de 1,12 para 0,02. Então, é um efeito positivo, mas bem menor do que o efeito lá quando eu estimo por OLS. A mesma coisa se vocês observarem as outras variáveis, tá? Então, em geral, os coeficientes aí, eles são bem menores, tá? Daqui a pouco eu falo aí o que pode ter acontecido para esse efeito ele ter sido positivo, tá? E aí a gente faz a mesma coisa agora na tabela 6, só que trocando a nossa variável dependente. A variável trabalho infantil, ela passa a ser agora trabalhadas. Mesmo sinal, a escolaridade reduz o trabalho infantil, muita gente morando na zona rural, o maior percentual na zona rural aumenta. Tá? Isso mostra que também que para esses países em desenvolvimento, o trabalho infantil pode estar localizado também muito na zona rural. Então, o fato de você ter mais gente morando na zona rural, isso é um fator que aumenta o trabalho infantil. O índice de liberdade também aumenta. Tá? A renda, PIB e abertura comercial reduzem o trabalho infantil. Tá? Vejam que o coeficiente da abertura comercial, após eu incluir a renda, ele diminui. Isso mostra também que boa parte do efeito da abertura comercial, ele se dá via renda. Tanto é que quando eu incluo a renda, o efeito da abertura comercial em si, ele se reduz um pouco, tá? em algumas das estimações. E, de novo, quando a gente compara o OLS com o PPML, os coeficientes são menores. E com um detalhe agora, a variável do FDI lá tem um impacto negativo. Tá? No caso lá da coluna 4, eu tenho menos 2,88, e no caso lá da coluna 8, eu tenho menos 0,04. Então, o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a abertura comercial teve um efeito em reduzir o trabalho infantil. Muito desse efeito é via renda, tá? Só que o processo de abertura comercial ele faz com que os países também eles começam a atrair investimento estrangeiro direto. E esse investimento ele está conseguindo reduzir a quantidade de horas trabalhadas, então ele está conseguindo reduzir a intensidade do trabalho infantil, mas não está conseguindo fazer com que a criança saia do mercado de trabalho. Então, seria, digamos assim, claro que eu estou interpretando isso aqui para a média, né? Então, seria, a criança está trabalhando menos horas, mas não está deixando de trabalhar. Então, você tem um impacto negativo aí nas horas trabalhadas, está tendo uma redução do número de horas trabalhadas, mas o impacto no trabalho em si continua sendo positivo. Tá? E aí, o que é que pode estar acontecendo? Como a gente está usando um painel uma amostra de 83 países, é muito difícil a gente chegar em uma conclusão,
porque aí a gente está trabalhando com... teria que investigar cada mercado de trabalho individualmente. Mas se a gente pensar no caso aqui do Brasil, o que pode estar acontecendo é que, por um lado, você teve um aumento da renda, tá? Você teve um aumento da renda. Esse aumento da renda, ele faz com que as crianças precisem trabalhar menos. Lembra que o trabalho infantil também é uma decisão familiar. Muitas vezes é o próprio pai ou a mãe ou algum responsável que insere a criança ou que coloca a criança para trabalhar. Então, o aumento da renda está fazendo com que se precise trabalhar menos. Tá? Por outro lado, alguns programas, como, por exemplo, o próprio Bolsa Escola, que é o Bolsa Família agora, ele exige que a criança esteja na escola, né? Então, a criança não poderia mais estar trabalhando, por exemplo, o dia todo, senão ela não estaria na escola. Mas, por outro lado, isso não foi suficiente para fazer com que o trabalho, de fato, deixasse de existir. Então, o que pode estar acontecendo é que a criança ela está indo para a escola até para cumprir os requisitos de alguns programas, ou fazendo qualquer outra coisa, mas tendo um trabalho ainda de meio expediente, por exemplo. Tá? Então, isso é uma questão que na verdade, daria outros trabalhos para se investigar. Teria que ter uma investigação de um mercado de trabalho específico para um país. Então, a gente fazer um estudo só para o Brasil ou só para algum outro país para ver por que isso está acontecendo. Tá? Mas aí, como o resultado principal que a gente encontrou é justamente esse, né? Que existe, de fato, uma relação inversa entre trabalho infantil e abertura. Existe os dois efeitos, né? O efeito direto do comércio, mas o efeito indireto também, via renda. E no caso do investimento estrangeiro direto, ele consegue reduzir as horas trabalhadas, há um impacto negativo nas horas trabalhadas, mas há um impacto positivo na participação. Né? Então, ele consegue reduzir, mas não consegue tirar a criança do mercado de trabalho. Tá? Então, são os resultados que a gente encontrou. Tá? Valeu, Wallace. Obrigado pela apresentação. Vou abrir agora, galera, para vocês a parte de perguntas, para tirar qualquer questionamento com o Wallace. Eu já tenho uma pergunta aqui, mas se alguém quiser fazer pergunta, vai lá no chat e coloca que quer fazer uma pergunta, eu abro o microfone e você tira a sua dúvida diretamente com o Wallace. Tem uma primeira pergunta, Wallace, que vem do Abel, que você assistiu o trabalho dele, fez uma pergunta para ele e agora ele está querendo fazer uma pergunta para você. Deixa eu abrir o microfone dele. Beleza. Oi, Abel. Me escuta? Tudo bem? Estou ouvindo, sim. E aí, Abel, tudo bem? Fica à vontade. Boa tarde a todos que estão nos assistindo a apresentação. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Wallace, a professora Shirley e o professor Eric pelo trabalho. É um excelente trabalho, sem dúvida, é uma excelente referência para estudos dessa natureza. E eu assisti atentamente a sua palestra, Wallace. O meu primeiro projeto de tese foi sobre trabalho infantil. Eu fiz muitas leituras sobre o tema, acabei não executando ele, mudando de programa e também mudando de tese. E eu achei extremamente interessante algumas dúvidas que eu tive aqui, você foi retirando durante a apresentação, mas tem duas questões aqui que eu gostaria de saber. Você não controlou pela estrutura produtiva dos países, né? Alta intensidade tecnológica, média intensidade tecnológica, baixa intensidade tecnológica. Pelo menos eu lhe peço perdão, mas eu não consegui ver se houve esse controle da intensidade tecnológica dessas estruturas produtivas, porque elas podem ter efeito. Um país que recebe investimento, por exemplo, para o setor de alta intensidade tecnológica,
é possível que reduza substancialmente a probabilidade de trabalho infantil nesses setores de atividade econômica. Países que recebem investimento para setores mais trabalho intensivo, pode existir, pode afetar positivamente para a existência de trabalho infantil nesses países. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E eu não entendi, Wallace, da questão, o nível de escolaridade, o que você utilizou, se é percentuais de pessoas com curso superior completo. Se você falou, perdão, eu realmente eu não vi. Eu assisti atentamente a sua palestra, mas tive que sair aqui umas 2 vezes. Talvez eu tenha perdido essa questão. E a questão do trabalho infantil, do controle por país, urbano, rural. Nós sabemos que a literatura econômica mostra, principalmente, a escolha da decisão do trabalho infantil como um fenômeno de escolha. Mas tem uma outra questão. As áreas rurais, o trabalho infantil, ela é uma coisa meio que cultural. E eu não sei se você capta esse efeito, se a gente não consegue. Eu, particularmente, não sei se a gente consegue captar o efeito da decisão do trabalho pelo aumento, pela renda ou até por uma questão cultural, principalmente nas áreas rurais. Nas áreas rurais, aprender o ofício dos pais logo em criança, isso é uma questão que é extremamente relevante. Sem falar que está difícil a gente captar nas próximas pesquisas no Brasil o trabalho infantil, porque existe uma relação com a transferência de renda, com a retirada da criança do trabalho infantil. E muitas vezes a pergunta nossa sobre trabalho infantil, se trabalhou 1 hora por semana, 2 horas por semana remunerado, isso vai ter uma dificuldade muito grande da gente captar. Mas eu acredito que essa questão, os países, o modelo apontou para isso, certamente. Como a gente viu os resultados, os países que têm uma maior população em áreas rurais têm a tendência ao trabalho infantil, que pode não ser necessariamente por uma questão de renda ou por uma questão de cultura, de continuidade desse ofício. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, já que é um tema muito interessante. E aí eu encerro parabenizando o Yuri e o Andrei pela excelente organização e parabenizando vocês pelo excelente trabalho que trouxeram para nós agora. Muito obrigado. Abel, obrigado pelos comentários. Tá? Deixa eu tentar responder aqui um por um. A questão da estrutura tecnológica, a gente não chegou a controlar. A gente tentou, embora os próprios resultados estejam indicando isso, né? Os resultados estejam indicando que esse investimento ele está sendo canalizado, dado que o impacto é positivo, isso é um forte indício de que esse investimento esteja sendo canalizado para setores intensivos em baixa tecnologia, né? Intensivo em mão de obra não qualificada. Tá? A questão é o seguinte, que, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho para o Brasil que dá para você mapear quais são dá para fazer isso por micro-região, por município, quais são os setores que foram mais afetados pela abertura comercial. Então, você tem aqueles setores que o impacto foi maior, por exemplo, aqueles setores que houve mais fechamento de fábricas na época, ou fechamento de empresas, porque sofreu mais com a concorrência. Isso aí vai impactar em pobreza, uma série de coisas. Mas para os países, para fazer isso para todos os países, a gente acabou não controlando. A gente deixou que os resultados dessem um norte aí, inclusive para pesquisas futuras nesse sentido. Então, eu vou continuando aqui respondendo as outras perguntas do Luiz Abel, tá? Eu falei lá da estrutura tecnológica. Com relação à variável de escolaridade, ele é anos de estudo mesmo, tá? Da população de 25 anos acima. Seria mais ou menos mostrar alguma variável que tem alguma relação com a acumulação de capital humano da população adulta. E o rural, você tem razão.
E o resultado, na verdade, ele mostra um pouco isso, porque mesmo a gente tá renda e percentual da população rural numa mesma equação. Então, se o efeito fosse totalmente por conta de renda, talvez essa variável rural deveria dar não significativa, né? Então, a gente incluiu justamente por isso, para mostrar de que quando o país ele tem uma população, um maior percentual da população que vive em áreas rurais, o trabalho infantil é maior, mas não somente por conta da renda, né? Só o fato de morar na zona rural, isso já, por si só, faz o trabalho infantil aumentar. Veja que essa variável lá, a gente colocou ela direto, não está interagida com nenhuma outra variável. Não lembro se falou mais alguma coisa, Luiz. Deixa eu abrir o microfone do Abel aqui. Abel, seu microfone está aberto. Fechou. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Oba. Não, contemplou tudo. Excelente, viu? Muito excelente. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho de vocês. Excelente fonte de pesquisa, viu? Excelente referência bibliográfica aí para estudos futuros. Muito interessante mesmo, viu? Parabéns. Valeu, Abel. Obrigado, viu? Agradeço de verdade mesmo. Valeu. Bom, galera, quem quiser fazer pergunta, por favor, no chat. Está aberto para questionamentos. Andrei pediu para fazer uma pergunta. Ele aproveita depois e fala se tem alguma pergunta lá no YouTube. Mas deixa eu abrir o microfone dele aqui. Acho que está aberto, Andrei. Abriu. Está aberto. Consegui abrir. Só um minuto. Melhor. Ele vai usar o meu aqui. Tá. Oi, Wallace. Está me escutando agora? Oi, estou sim, André. Pode falar. Primeiro, o refaço aí das palavras de Abel a mim, acho que realmente é um grande trabalho para quem se interessa por essa área, né? Espero que com esse seminário também aumente um pouco o potencial de citação de vocês, do pessoal do Brasil. Sei que a publicação foi numa revista já interessante. E aí eu tenho uma pergunta, Wallace, naquela estimação da equação de trabalho infantil, que eu vi que você colocou a renda, né? O logaritmo da renda. Aí eu não sei, cabe também colocar, você acha que talvez fosse o caminho colocar também uma variável de desigualdade, de pobreza, ou mesmo de oportunidade humana? Porque, assim, um país que às vezes pode ter a renda alta, mas pode ter muitos pobres, né? E aí, pelo seu estudo, me parece que quando a renda da família é baixa, né? Tem um percentual de famílias com renda baixa, é que tem uma sugestão maior para, de repente, aumentar a renda via trabalho infantil. Minha pergunta é essa. A gente não testou. Tá? A gente testou outras coisas que acabou ficando de fora. Assim. A gente testou esse índice de liberdade política, por exemplo. A gente testou com ele, sem ele. A gente testou, se não me engano, a gente testou uma variável de pobreza também, uma variável... Mas de desigualdade a gente não chegou a testar, mas eu concordo com você, tem razão. Acho que até outras pesquisas que a gente está fazendo agora a gente usa, porque, de fato, você pode ter uma renda alta e essa renda ser concentrada, né? E isso não refletir necessariamente o perfil daquele país. Mas é uma boa sugestão. A gente não testou, mas eu concordo com o que você falou. Tá? Acho que uma variável de desigualdade poderia também entrar nessas estimações aí. Eu não sei bem se seria desigualdade ou oportunidade humana ou pobreza, uma linha de pobreza. Alguma coisa desse tipo talvez ajudasse naquela estimação. Mas era mais uma curiosidade. Deixa eu fazer uma outra pergunta, aproveitando que eu estou com a palavra.
Aí, quando você fala aqueles laços coloniais, aí eu pego, por exemplo, a relação de Brasil e Portugal, eu sei que vai ser 0, mas quando eu pego a relação de Brasil, sei lá, Guiné-Bissau, que também foi colônia de Portugal, a sua dummy vai dar 0 ou vai dar 1? Não, ela só é 1 com que foi a relação que a gente chamava lá, né, de colônia-metrópole. Uhum. Então, você ter duas colônias de uma mesma metrópole, mas a relação entre elas duas é 0. Tá? Pode ter algum caso 1, se foi um país que foi um território que foi desmembrado, alguma coisa do tipo, tá? Mas para casos assim de só o fato de ter sido de colônia de um mesmo país não significa que vai ser 1, tá? Essa base, essas variáveis, ela já é uma base de dados que tem lá do pessoal da França. E essas variáveis geográficas que são chamadas, ele já usa isso mais ou menos como um padrão, tá? Já usam essas variáveis de idioma, de fronteira. E à medida que vão surgindo alguns trabalhos mais novos, tem algumas variáveis que, na verdade, estão começando a entrar em desuso. Por exemplo, idioma, hoje em dia, não é mais uma barreira tão grande assim. Né? Porque senão a gente não faria comércio tão grande com a China. Né? Então, essas variáveis, muitas delas, com o passar do tempo, elas vão perdendo o impacto delas, inclusive, para explicar comércio. Mas no caso específico aí que você perguntou, não. É só se ele tem uma relação direta mesmo. Tá certo? Beleza, Wallace. Obrigado. Feliz demais aí com a participação da UFPB. Já é um dos nossos maiores parceiros, se não o maior aqui. Quem mais tem contribuído, né, com a apresentação. Obrigado, Wallace. Valeu. Parabéns. Por enquanto eu não tenho nenhuma pergunta mais no chat, mas eu tenho uma pergunta, então quem quiser fazer perguntas, por favor, lá no chat. Andrei vai dar uma olhada para mim se tem pergunta no YouTube. Enquanto isso, eu vou fazer a minha. Wallace, na verdade, talvez sejam perguntas rápidas, mais de dúvida a primeira, principalmente, dúvida sobre o que a gente tem de ganho. Você faz as 3 primeiras estimações das variáveis de abertura comercial, de renda e de investimento direto estrangeiro, usando OLS, MQO, e só na última você faz ela usando o OLS e o pseudo-Poisson. Qual é o ganho que a gente teria em fazer a primeira etapa usando também o pseudo-Poisson, se é importante ou não, e por que não é, se não for? Me desculpa, às vezes, a pergunta simples, eu sou de macro, então essa parte de econometria, às vezes eu tenho alguns questionamentos. A segunda pergunta é um pouco na linha que eu acho que a Bel e a Andrei falaram já. Eu estava sem o fone, então vou talvez repetir uma pergunta de Andrei, mas na mesma ideia. Pensar numa variável de controle levando em consideração percentual de extrema pobreza da população. Não renda em si, mas tipo, se aquele país tem, sei lá, 10% de gente na linha, abaixo da linha de extrema pobreza e o outro tem mais ou menos, talvez isso influencie um pouco, não sei, tem que tentar entender isso. Essa é a minha pergunta, na verdade, para ver se valeria a pena colocar isso como algum tipo de controle. E acho que é isso. Acho que não tem nenhuma outra pergunta. Deixa eu ver aqui, ou coisas que eu anotei. Não, é isso. É isso. Bom, obrigado aí também, Yuri, pelas perguntas. Nas estimações lá dos instrumentos, a gente não usou o PPML, que seria esse primeiro estágio, porque acho que o ganho não teria nenhum ganho, na verdade. Porque o ganho do PPML é que ele vai contornar a heterocidacidade e por conta do fluxo de zeros que pode ter. Tá? E como ele é um modelo não linear, e aí poderia criar algumas complicações aí adicionais, dado que eu vou como é que eu interpretaria esse valor que eu vou salvar, esse valor previsto, alguma coisa do tipo. Então, na verdade, a gente tentou fazer o mais simples possível, tá? A gente estimou por OLS, aí no segundo estágio
onde existe essa heterocidacidade, a gente tentou contornar nesse segundo estágio. O que entra como variável na segunda, desculpa a pergunta, o que entra como variável no segundo estágio, então, são os resíduos da primeira estimação? Não, o valor previsto. Ah, o valor previsto, beleza. Porque o resíduo seria tudo que não está sendo explicado. Tá certo, é o contrário disso. E eu quero justamente o que está sendo explicado. Okay. Porque, por exemplo, lá no resíduo está a parte do comércio que, de fato, pode ter relação com o trabalho infantil. É isso que eu quero jogar fora. Perfeito. Então, eu estou pegando a parte do comércio lá explicada pelas variáveis geográficas, né? Okay. E das variáveis, na verdade, a gente pegou muitas outras variáveis que poderiam entrar, essas variáveis de pobreza, de desigualdade. Depois que o trabalho estava pronto, a gente procurou alguma variável saiu até um trabalho recente sobre proximidade institucional. Então, 2 países eles podem fazer comércio independente desses outros fatores, mas pode ser um dos fatores predominantes deles terem instituições próximas. Questão de contratos e etc. Mas, por outro lado, a gente também poderia cair no risco de a gente estar jogando muitas variáveis e criar aí uma multicolinearidade. Dado que a gente está fazendo uma estimação bem básica, que é por OLS, então muitas dessas variáveis podem estar explicando quase que a mesma coisa. Sei lá, uma variável de pobreza e outra de desigualdade, talvez a gente teria que escolher uma ou outra, né? Senão a gente estaria caindo aí duas variáveis que estão explicando quase que a mesma coisa, né? E como a gente já tinha variável de renda, aí a gente optou por não colocar. Mas são variáveis importantes, de fato são variáveis importantes. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Andrei, no YouTube. Acho que não. O pessoal do YouTube se fez pergunta para refazer, porque Andrei está pedindo para que, se alguém do YouTube fez alguma pergunta, tentar refazer rápido, porque a conexão caiu e ele pode ter perdido alguma pergunta. Mas eu acho que não. Por aqui não temos. Eu acho que lá também não. Então é isso, Alisson. Eu queria agradecer, em nome da Universidade, da Federal de Roraima, pela brilhante apresentação. Esse é um paper importante que já está publicado numa das melhores revistas de economia do país. E, como a Abel falou, é uma fonte de orientação para próximos artigos, né? Então, coisas ligadas, talvez, à discussão regional e coisas do tipo para ter ganhos são interessantes. Então, acho que é um ótimo artigo para servir como base para artigos futuros, não só seu, mas de toda a comunidade que estuda essa parte de mercado de trabalho infantil. Então, muito obrigado. E é isso. Queria só, antes de passar a palavra para o fechamento aí, avisar para a galera que na próxima semana continuaremos, né, com um evento. Terça e quinta teremos mais duas apresentações. E acho que é a penúltima semana, isso. A penúltima semana. E depois na semana subsequente, a gente fecha o nosso evento. Vai acabar dia 14 de maio. Mas conto com a presença de vocês para participar nos próximos eventos. Muito obrigado, Wallace. Valeu, eu que agradeço, é muito bom participar. As outras apresentações, a do Abel que está aqui, muito boas as apresentações. Vocês estão de parabéns pela qualidade, pelo nível do evento que vocês estão organizando, você, Yuri, e o Andrei. E quanto aqui ao FPB, do que precisarem da gente, no momento eu estou como vice-coordenador lá da pós, se precisarem de alguma coisa, de uma parceria futura, enfim, a gente está de portas abertas, tá? A gente está à disposição. Eu tenho um tio, inclusive, que mora aí, em Boa Vista. Faz aí, no mínimo, uns 10 anos que eu prometo de ir aí, nunca fui, sempre acontece alguma coisa. Mas aí no dia... Tá fechado já, então. A gente já tem algumas pessoas que apresentaram e disseram que estão a fim de vir para Boa Vista. Deixa eu ver se a Ana está aqui. A Ana é nossa chefe do departamento, que está aqui, está escutando. A gente já está assim, pensando realmente em fazer um evento presencial, e aí a gente vai tentar trazer essa galera que participou aqui do virtual para vir bater um papo direto aqui com os alunos, que aí a gente consegue fazer algumas outras coisas, talvez alguns mini cursos e coisas do tipo, para fazer a garotada entrar mais nessa metodologia.
o mais legal do evento que eu estou achando realmente é essa diversidade metodológica, né? Todo mundo que vem apresentar, apresenta coisa diferente, trabalho com modelos diferentes, tudo modelo de ponta, então isso é uma coisa maravilhosa. Ia fazer muita falta, nada de macro no evento, então eu botei o meu também, a gente vai ter um DSGzinho no final, para ter macroeconomia no negócio também. E aí é isso, a gente está sempre ligado com a galera da UFPB, a gente fez PIMs, né, tanto eu como o Andrei. Na minha banca estava o pessoal da UFPB, então a gente tem esse contato e graças a Deus a gente está aumentando mais agora com você. O Eric não foi diretamente meu professor no mestrado, eu fui da mesma turma de Abel do mestrado, ele saiu um pouquinho antes da gente entrar, mas a gente já teve algum contato com o Eric lá na Federal de Roraima, então a gente tem esse vínculo de amizade aí. Se Deus quiser, mais futuramente a gente vai conversando para escrever outras coisas, para discutir e conversar de economia. Muito obrigado aí pela participação. Valeu. Quando eu for visitar meu tio, a gente já tem um encontro marcado aí, tá? E assim, para o pessoal aí da graduação, Yuri, se precisarem também de alguma coisa, se precisarem, se quiser algum texto, às vezes pode ser que não encontre, é só me mandar uma mensagem, tá? E eu acho que o porquê, só para finalizar aqui um minutinho, o porquê que eu escolhi esse artigo, de início eu tinha até conversado com você de que eu ia apresentar um dos artigos que foi da minha tese, né? E eu escolhi esse, é um artigo que é mais simples. Você vê que no final das contas eu estou estimando um MQO, e tem outro modelo que é um pouco mais sofisticado, mas para a gente ver que esse é o diferencial, eu acho, da nossa ciência, que a gente consegue casar essas duas coisas. A gente estuda o método, é importante, é muito importante, mas a gente tem que ter uma boa bagagem teórica, uma boa intuição. E no final das contas, como eu falei lá no início, essa ideia surgiu da gente discutindo microeconomia. A gente começou naquela discussão de que pode ter um efeito renda, pode ter um efeito substituição, que isso é coisa que um aluno de graduação estuda lá em micro 1 ou em micro 2, enfim. Então, no final das contas, a ciência prevalece, né? Digamos assim. Exatamente. Mas valeu. Valeu, Alisson. Obrigado aí para vocês, um abraço. Viu? Valeu. Falou, galera. Espero vocês terças e quintas das 2 próximas semanas. Grande abraço. Tchau, tchau.